Alguns anos atrás, tinha um procurador da República, o nome dele era Rodrigo Janot. Eu não vou esquecer desse dia, porque existem algumas frases que são inteligentes, que vão marcar assim a nossa caminhada. E aí, uma repórter, eu lembro dela, Renata Lopretti, ao vivo, pergunta para o Rodrigo Janot, então procurador da República, sobre, havia pouco tempo para ele desempenhar uma tarefa ali na Procuradoria-Geral da República, e ele dá a seguinte resposta para ela: enquanto houver bambu, vai ter flecha. Vou repetir: enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto eu tenho mão, enquanto eu tenho braço, enquanto eu tenho perna, enquanto eu tenho um coração que bate, eu não desisto. Enquanto houver bambu, existe flecha. Enquanto houver vida, existe esperança. Amém? Quero falar hoje sobre decretos eternos, e é para a Bíblia que a gente vai se ancorar. A gente vai pisar em 2 Reis capítulo 13. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Crente, fiel, justo, também sofre. Então você não é o único. E ele estava sofrendo de uma enfermidade que ele iria morrer. Então, Jeoás, rei de Israel, não confunda com Joás, que era rei de Judá. Duas pessoas separadas, distintas. O rei, muito jovem, foi visitá-lo, ele estava doente. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Diga, algumas flechas. Repita comigo: enquanto houver bambu, diga, vai ter flecha. E ele continua: e assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. É um ato profético. Era só uma flecha feita de bambu, de madeira, mas era um decreto de Deus simbolizado por uma flecha. A flecha hoje é a mesma coisa que um projetil. Vou falar na linguagem que vocês entendem. Sandro, cadê o Sandro? Não me critique, tá bom? Você sabe do que eu vou falar. Sabe entre aspas, a bala de canhão? Sabe a bala do revólver? A gente não pode falar esses termos dentro da linguagem militar, que a gente paga 10 flexões, mas vocês vão entender. Era aquilo que atingia e feria mortalmente qualquer adversário. Uma flecha. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afé. Que em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Os seus problemas iam acabar para sempre. Aquele incômodo ia ser resolvido. Você parou cedo demais. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Você que segue a gente pelas redes sociais, pelo canal do YouTube e pela COSP FM, todos os dias das 7 às 8 da manhã, programa Freedom, Bom Retiro, existe para abençoar a sua vida. O nosso endereço é Avenida Desembargador Augustimas 1772. Eu espero aqui às 9, às 11, às 16, o culto do surdo, e às 19 horas. O que está acontecendo aqui? Há um profeta. Quando a gente fala de profecia, normalmente a gente liga a profecia a uma revelação, e a gente levanta nomes ou pessoas especiais com o dom da profecia, um dom de 1 Coríntios capítulo 12, mas é recheado de pessoas que às vezes veem em parte, outros veem em tudo. Tem gente que vê
o céu aberto e tem uma visão espiritual, tem gente que ouve a voz do Senhor, tem gente que entende a mensagem, tem gente que sai daqui e não entende nada. Tem gente que termina o culto e fala, sei lá, fui lá na igreja do meu amigo, teve uma canção que foi legal, a banda veio de fora, o pastor falou que é de Maringá, o pastor pregou, mas o que Deus falou com você? Ele sai aqui meio atordoado, como se ele estivesse aqui cumprindo apenas um ritual religioso. O que está acontecendo aqui é algo que a Bíblia chama de ato profético, é um decreto. Escute isso, decreto. Quando José, por exemplo, ele sonha, ele se envolve com os sonhos dele, ele sonha 2 vezes, ele se envolve com os sonhos do copeiro e do padeiro. Então ele sonha em Gênesis 37, ele se envolve com os sonhos dos outros em Gênesis 39, e depois com o sonho do rei. Aí o rei sonha 2 vezes. Eu já expliquei isso algumas vezes, eu vou repetir para vocês. Toda vez que você tiver 2 sonhos iguais, tem um sonho, aí na outra semana, no outro mês, no outro ano, você tem um outro sonho igualzinho, mas hoje eu sonhei isso. Existe pressa em Deus te falar alguma coisa. Sonhos dobrados, sonhos repetidos, significa velocidade, e Deus está avisando você, não quer ter o mal, não quer atacar o terror em você, Ele está apenas avisando, que existe algo que está determinado, chama-se decreto. Quando José interpreta o sonho do rei, ele havia sonhado com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que engoliam as vacas gordas, 7 espigas gordas e 7 espigas magras, que devoravam as espigas gordas. José fala, é o seguinte, Deus já decretou. Havia aqui um decreto, que determinava, que os inimigos sírios, seriam derrotados em Afec. Ali significa, é uma região onde o tumulto, era uma espécie de um funil. Pensa um vale, onde a Síria tem que passar, para se encontrar com Israel. Existe um decreto de Deus, Deus determinou a vitória de Israel sobre seus inimigos. Eliseu já era velhinho, e ele tinha passado por 4 temporadas, 4 reis, experimentaram o conselho, o livramento, e enxergaram os milagres que Deus fazia pela mão de Eliseu. O último rei, Jeoás, fica sabendo, sabe do profeta que livrou a cara, que livrou Israel, 1, 2, ele não foi só conselheiro do rei, ele livrou o rei algumas vezes, está doente, vai morrer, e ele vai lá chorar. Mas antes dele se ir, antes do profeta morrer, ele falou, espera aí, que Deus tem algo guardado para você, existe um decreto, pega essa flecha aqui, está vendo essa flecha? Isso aqui é símbolo da vitória de Deus, que Ele tem para a sua vida. Então esse é o quadro. Existem profetas que veem o céu aberto, Apocalipse, João, ele no capítulo 4, ele, verso 1, Deus o toma, ele sobe, e ele vê coisas que o apóstolo Paulo viu. Paulo fala, eu vi coisas que ao homem não dá para explicar, não é lícito falar. Ele fica encantado, o visual, a visão do reino de Deus, ela é indescritível. Jesus diz, a mente do homem não consegue entender, o ouvido nunca viu, o olho nunca percebeu o que Deus preparou para você. É um decreto. Tem gente que vê o mundo espiritual, tem gente que entende sem nenhuma dificuldade. Pastor, interpreta o meu sonho. Não há dificuldade, contanto que você entre dentro da história pessoal e daquilo que é expectativa, ou que foi passado, ou que vai ser futuro da vida dele. Ouçam o que eu vou dizer, se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei em visões, a outros em sonhos, mas com Moisés não tem enigma. O que Deus quis falar? Por exemplo, hoje, essa madrugada eu perdi o sono.
Aí eu fui ler o livro do profeta Zacarias. Eu estava na dúvida entre pregar sobre Gênesis 18 e sobre 2 Reis, capítulo 13. Eu falei, não, vou pregar sobre Zacarias. Zacarias é um livro que você lê aí, você pegar à tarde, e 1 hora você lê. Não, menos, 40 minutos. Você lê o livro do profeta Zacarias. E Zacarias tem 12 visões. É um livro das 12 visões. É um livro profético, é um livro, entre aspas, apocalíptico, que significa revelador. A primeira visão dele, ele tem a visão dos 4 cavalos, ou cavaleiros do Apocalipse. Um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo amarelo, vai. Aí a 12ª visão, ele sonha de novo, não, sonho dobrado. Ele tem a visão dos 4 cavaleiros, que não estão apenas em Apocalipse 6, elas são reveladas antes em Zacarias. E ali Deus pergunta para ele assim, você entendeu? Ele fala, não entendi. Ele vê, ele é um visionário, mas ele não entende. Ele enxerga e fala, do que se trata? Tem gente que não vê e entende. Tem gente que vê e entende e não fala. Tem gente que não vê, entende e fala. Esses nomes proféticos em hebraico, Roé, Rosé e Nabi, gente que vê e não entende, gente que ouve e não fala, gente que vê, que entende, que fala. É o Nabi, é aquele que é uma fonte. Deus toma ele, veio a minha palavra do Senhor. Já leu isso na Bíblia? São como águas profundas. É como de repente eu estou andando, tem um chafariz que surge da terra, uma fonte que jorra. A sabedoria flui do sábio como um riacho que transborda. Você pensa assim, num chafariz que transborda, desses de filmes, desses das portas dos grandes hotéis. É o profeta, que toda vez que ele abre a boca, aquele pastor, que toda vez que você para ouvir, fala, como é que eu não tinha visto isso? Como é que Deus me ensinou isso? E aí você vai enxergar 2 tipos de pessoas, que também ouvem e veem. Aqui, em Esdras 3:10, tem gente nova e gente velha. Gente nova rindo, gente velha chorando, os 2 na mesma visão. Os 2 estão vendo a mesma coisa, mas cada um percebe de uma maneira diferente. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, todo o povo festejou com altas vozes. Pensa assim, uma torcida inflamada, festejando o campeonato. Pronto, altas vozes. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, olha a turma do Alfa e Ômega aqui. Uma turma que, a um passo da eternidade, essa turma já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes da festa, do júbilo, da alegria, das vozes do choro. Tinha gente chorando, tinha gente se alegrando, tinha gente triste, tinha gente feliz, e não dá para entender, estão chorando, está chorando ou está rindo? Já viu uma criança, gente que chora, que parece que está rindo, e gente que está rindo, que parece que está chorando? Você lembra disso? Talvez você seja uma dessas pessoas. Aqui, eu vou tentar traduzir. A igreja, o templo estava sendo restaurado, tinha sido dizimado, destruído pelos babilônios, queimado, roubado, pilhado, arrasado. Aí vem uma turma 70 anos depois e fala assim, bora construir de novo? Aí quando eles lançam os alicerces, aí Esdras, Zorobabel, Neemias mostra a planta do templo, os jovens, ai que alegria, um templo lá, não tem nada, a terra arrasada. Mas aquele povo que veio antes, que tinha visto quão magnífico era o primeiro templo de Salomão, chora, para você entender. Eu era garoto, tinha 12 anos, vou falar para os meus atletas aqui eu tenho um jovem, quem sabe um dia se veste a camisa 10,
e assino assim, para o meu pastor, 5, tá bom, cabeça diária. Você olha, essa geração, olha para o Neymar e fala, ai pastor, é um craque. Gente, a seleção vem aqui, ganha de 1-0 do Equador. Eu não estou desprezando o Equador, mudou muito. Mas gente, quem viu a seleção de 82 jogar, não é que a gente sabia que ia ganhar, a gente sabia que ia ganhar de muito, muito. Zico, Cerezo, Sócrates. Havia um time que colocava Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Peraí, eu vou botar ele aqui, ó, no meu bolso. Só que vocês não viram, não tinha internet, não tinha Instagram, a memória ficou lá atrás. Aí eu fico olhando, gente, fazendo festa. Não, pastor, pelo menos ganhamos de 1-0. Mas para quem estava acostumado a se lambuzar com melado, minha mãe dizia, quem nunca come melado, quando come se lambuza. Como uma geração anterior tinha visto um templo enorme, maravilhoso, ela fala, mas é isso? Então às vezes a gente está olhando para a mesma coisa, tem gente que está festejando, tem gente que está falando assim, ele não sabe de nada, inocente. Essa visão, ela é separada em duas partes, são 2 modelos. O inconformado, você destruirá totalmente os arameus, os sírios. E eu reparo nessa filha de Caleb, o nome dela é Axa, viu? Você está grávida, quiser o nome de uma mulher inconformada, Axa, vem cá com o vô pastor Axa. Ela casa com Otoniel, e ela fala o seguinte, a Bíblia diz que ela dá pressão, ela insiste. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim ela desceu do jumento, que era o carro daquele tempo, tá bom, era o carro que você tem. Perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Eu quero um presente. Respondeu ela, já que me deu terras no Neguebe, ali é deserto da Galileia, deserto da Judéia, deserto da Idumeia, deserto do Neguebe, sabe, um lugar que não dá nada, o único mar perto, a única fonte perto é uma fonte de água salgada chamada mar morto, que significa que tudo morre, não tem plantinha, não tem verdinho, é areia com areia, cercada de areia por todos os lados. Já que você me deu terra no Neguebe, dê-me também as fontes de água, me dá as fontes, porque lá em cima, quando você passa o Neguebe, tem uma montanha, e outra montanha tem um vale que vai dar no litoral, chamado Cefelá. Ela falou assim, eu quero a parte boa. O que adianta você vai me dar uma terra? Eu estou inconformado, eu tenho muita terra. Não serve para nada. Olha, latifundiária. Mas e daí? Não dá para ter gado, não dá para plantar milho, não dá para ter nada nessa terra, que é uma terra infértil. O inconformado, ele bate de frente com quem? Com o satisfeito. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Quem está satisfeito despreza o mel. Você sai agora, o teu sogro te faz um churrasco, você vai no self-service, aquilo, se enche, você se come 1, 2, 3, até suar. Sabe quando você comeu demais? Aí você volta para casa, tem a barraquinha do cachorro quente, tem um restaurante, tem um self-service. Você fala assim, aí, vamos comprar um combo, hein? Vamos comprar aqui um prensadão. Já viu aquele prensadão? Que é um sanduíche, um cachorro quente, como nós dizemos aqui em Curitiba, com 2 vinas, aí ainda coloca queijo, coloca frango, carne moída, aí fica um negócio desse tamanho assim. Não, quem está satisfeito, despreza o mel. Você quer mais uma tortinha? Não aguento mais, eu estou satisfeito. Você quer aqui uma banoffee? Você aceita mais, aqui um bolo de brigadeiro? Não, muito obrigado. A satisfação leva a gente a perder o melhor de Deus. Aquele que está insatisfeito,
até o amargo parece doce. Satisfação e insatisfação são modelos daquilo que a gente vê. Todo mundo que experimenta milagre está insatisfeito. Escuta isso. Quando você está satisfeito, não existe mover de Deus. Não existe o extraordinário. O milagre é isso. É o fora do comum. É o extraordinário, fora daquilo que é o ordinário. É algo que está acima do natural. É uma violação de uma lei natural. Não é natural andar sobre as águas. Não, mas Jesus anda sobre as águas. Não é natural. Deus fala para Moisés: Moisés, pega o teu cajado aí, esse pedaço de pau, esse tronco de uma árvore, esse galho, joga no chão. O pau vai continuar sendo o quê? Madeira. Ela vira serpente. Isso é sobrenatural. Isso é um milagre. É uma ação que não tem confusão. Aqui claramente Deus agiu. Não dá para você dizer foi sorte. Não, aqui, olha, ele estava morto e reviveu. Aqui não dá. Ele já estava morto de 4 dias. Era a história de Lázaro. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodos.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. E aí, gente, por que a gente não alcança o decreto profético? Existe algo chamado sentimentalismo desobediente. Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui o rei chora: meu pai, mas é um desobediente. Pega as tuas flechas agora, fere a terra. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas flechas você tem? De verdade, gente. É isso que você quer? Não, eu tive 3 vitórias. Eu fui à terra, olha, me formei, olha que bonito. Arrumei emprego e me casei. Não estou satisfeito. Deus me dá mais do que eu mereço. Deus me trata melhor do que eu mereço. É isso que você pensa de Deus? De verdade, esse é o tamanho do teu Deus? 3 vitórias está bom. Antes começa o campeonato, aí tem os cavalinhos do Fantástico. Aí você está lá, primeira rodada você em primeiro, segunda rodada você em primeiro, terceira rodada você vem em primeiro. Aí no final do campeonato você desce. Eu não posso falar muito, porque tem alguns irmãos aqui que ainda estão lá. É isso que você quer? É só isso? Então, tem gente que chora, e eu repito aqui, acho que uma vez por mês eu falo isso: Deus não responde necessidades. Mas será que Deus não vê que eu preciso? Vê. Deus responde fé. O que move Deus é a fé. Havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias. Só uma foi visitada, e foi fora de Israel. Havia muitos leprosos no tempo de Elias, muitos. Só um foi visitado. Por quê? Ele é especial? Ele era mais necessitado? Não, ele teve fé. Agora a pergunta é: até quando? Por que não avançar? Por que não ter um casamento melhor? Explica para mim. Por que não insistir
em ter uma família inteira no altar do Senhor. Por que parar? Explica para mim, por que 3 flechas? Olha para mim, olha, de novo, eu tenho mão, eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho coração enquanto há vida. Repita comigo, enquanto houver bambu, vai ter flecha. Ah, o pastor morreu. Chama a ambulância, dá um choque nele. Cadê o desfibrilador? Cadê o ressuscitador? Toma. O que é? Dá para dar uma injeção? Já viu esses programas de televisão? Já assistiu o Dr. House? Já viu? Lembra desse seriado de emergência? Emergência 911. O sujeito estava morto. Aí vem lá um paramédico com uma injeção dessa idade aqui, ó, de adrenalina. Tu manda no peito dele, pá! É o coração, pá, 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 pá. Morri nada, quem vai morrer é o Thanos. Quem vai morrer é o inimigo. Gente, essa palavra é uma palavra de ressurreição de fé. Não fico pensando aqui que o pastor, quem escolhe o pastor é a ovelha. Eu não escolhi ninguém. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês não têm aqui um homem que vai desistir. Tudo que a gente está vivendo aqui é para a gente, para gerações depois da gente, e para gerações depois das gerações que vêm depois da gente. Eu estou satisfeito, estou salvo, vou para o céu. E meu neto? Não é, meu neto. Aí é problema dele, né? Seja o que Deus quiser. Foi isso que Joás falou. Não, dou 3 flechadas, e o resto, seja o que Deus quiser. Ele aborta o sonho de Deus com uma incredulidade limitante. Aqui, em Marcos 6, Jesus está exprimido entre 2 capítulos de milagre. Capítulo 5, Jesus quebrou tudo, expulsou um demônio gadareno, andou sobre as águas, repreendeu o mar, repreendeu a tempestade. Ele vai na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo. Pensa um capítulo do milagre. Marcos 5. Capítulo 7, mas milagre. A mulher cirofenícia vem e diz não vai, e diz vai, e diz eu quero migalha. Ele toma então, se empanturra com a migalha. Tua filha é curada. Capítulo 6, qual era o problema? Incredulidade. Somente dentro de casa, somente perto de quem você conhece, não tem honra. A Bíblia diz que ali, dentro de Nazaré, ele não pôde fazer, porque ele foi limitado pela incredulidade. Vou repetir aqui. Por que não usar todas as flechas? Por que se contentar com aquilo que Deus já decretou quando sendo... Olha, eu tenho para você a expansão aqui. Isso aqui, está vendo isso aqui? É a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Agora pega, quantas vitórias você quer? A satisfação, ela me desmotiva. Tem gente que ganha pela metade. Não, 0-0 tá bom, pastor. Jogamos no campo do adversário, não, tá bom. Eu vou escolher perder menos, ou perder por menos. Só perdemos de 2-0. Pensa pelo lado bom, a gente podia ter sido massacrado. Quando você quer ficar no 0-0, sabe Israel lutando com os filisteus? Aí vem um gigante, Golias, fica olhando um lado, olhando o outro, fica lá fixando a fronte, até que chega um garoto, Davi falou, vou ficar no 0-0 não. Esse insujeito, esse incircunciso filisteu, ele vai ver o que é bom para tosse. Ele afrontou o exército de Deus vivo, pera aí que eu vou lutar com ele. Tem que ter alguém que quer ferir a terra com mais flechas. Joás, filho de Joacás, que tomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra ele havia tomado de Joacás seu pai. É o seguinte, meu pai foi rico, meu pai ficou pobre. Meu pai se separou da minha mãe. Então, pelo menos, eu vou ser igual ao meu pai. Olha só, eu vou recuperar o que meu pai fez. Olha só,
mas ele não avança. Eu pelo menos não me separei, mas o casamento dele é horrível. Isso significa ganhar pela metade. Igreja, a gente pode ir mais longe. Olha, o texto, ele se aprofunda. Dá para escrever um livro aqui. Eu fico olhando assim, dá para eu pregar até o final do ano em cima desse texto aqui. Porque ele fala da realidade da gente, que a gente quer muito pouco, diante de um Deus que pode dar tudo. Há alguma coisa impossível ao Senhor, gente? Ele ganha 3 vezes, ele ganha o que o pai perdeu, e daí? Que avanço existe se a nossa geração não for além da geração que veio antes de nós? Explica. As nossas fronteiras ficam do mesmo tamanho. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? É interessante, gente, que tem sonho de fazer e não faz. Tem gente que tem sonho de avançar e fica no mesmo lugar. Não desista. Por quê? Porque enquanto houver bambu, vai ter o quê, gente? Eu não vou desistir, eu estou vivo. Por que desistir? Porque, gente, vocês estão vendo o que está escrito aqui? Por que não avançar? Por que eu não posso experimentar o melhor que Deus tem para a minha vida? Não limite o poder de Deus. Não diga para Deus aquilo que Deus não vai fazer. Ai, Deus, eu já pesquei a noite inteira. Pedro, pescou a noite inteira, vai pescar mais uma vez. Pega a rede, joga no fundo, lá direito. Ó, tá bem, Deus. Eu não acredito, mas vou fazer. Sem brincadeira, a rebelião nessa história aí. Sobre essa palavra, só porque você falou, hein? Eu vou lançar as redes. Gente, a maior pescaria, vocês não entendem aquele lugar ali. Ah, qual o problema, pastor? Pescou 150 grandes peixes. Eu vejo aí National Geographic, Discovery Channel, eu vejo as pescarias, eles trazem um monte também. Ali naquele lugar não dá para pegar nem peixe grande. Aliás, nem peixe pequeno. Quanto mais grande, é um milagre. Qual o problema da gente? E a gente dizer para Deus que Deus não pode fazer. O nosso problema é o problema de Sara. Na minha idade não tem mais jeito. Aí Deus faz uma pergunta retórica, não é para ser respondida. A pergunta retórica já tem resposta. A pergunta é: alguma coisa impossível, Senhor? Conta para mim aí o que é impossível para Deus. Nada. Mas quando a gente começa a duvidar, por que Abraão é Abraão, gente? Por quê? Em Romanos capítulo 4, gente, como eu pego essa palavra para mim? Ele creu contra a esperança. Sabe o que é crer contra a esperança? Ele tinha 99 anos. Ele queria ser pai. Olha para mim aqui. Responde para mim aqui. Não precisa olhar para o moço, olha para mim. O que você espera de um moço de 99 anos? De verdade. Hein? Que ele morra. Vida bem vivida, descansou. Abraão creu diferente. Não, eu vou ser pai ainda com 99 anos. Porque nada é impossível, Senhor. Pega as tuas flechas agora. Pega de braçada assim, ó. Abraça as flechas. Existe um destino profético. Existe um decreto profético. Está determinado. Você é que vai dizer até onde você vai. Você que vai contabilizar a vitória. Vai dizer: não, tá bom para mim. Ó, pode estar bom para você. Eu continuo insistindo. Quero ganhar sua filha para Jesus. Quero ganhar seu filho para Jesus. Todo investimento aqui não é para o seu conforto. Todo investimento
é para te levar para o céu. Estou abrindo o jogo para você, hein? A gente quer um lugar confortável, a gente quer um ambiente de adoração e louvor, a gente quer um ambiente de segurança, de tranquilidade, de conforto. Lembra das cadeiras brancas que a gente tinha aquele plástico? Lembra, gente? Eu não podia pregar mais do que 30 minutos que o pessoal começava. Bora, pastor, termina, que já está doendo minha coluna. É para a tua salvação. Pastor Lobo está preocupado em ganhar você, sua família, suas gerações. Estou preocupado para sempre. O meu coração é esse, para que a gente se encontre no céu. Agora, não é só isso. Não é só isso. As flechas dizem respeito a tantas outras promessas que Deus tem para você. Você já recebeu voz profética, você já recebeu promessa de Deus, Deus já falou ao seu coração, o Espírito de Deus já combinou contigo, Jesus, você já leu a Bíblia e falou, isso aqui é para mim. E aí você fica retendo a flecha. Não retém a flecha. Joga ela. Estica o teu arco, estica. Fere a terra. Tantas vão ser as tuas vitórias. Pastor, para mim está difícil. O que você acha de um homem com mais de 30 anos de fé? Você acha que eu tive moleza? Acha que eu tive moleza? Eu queria não passar pelos processos. Eu tive que passar. Foi num processo que Deus espremeu de mim. Quando a vida te espreme, sabe quando você espreme a laranja? Qual o suco que sai? Suco de laranja. Quando a vida espreme a gente, espreme você, o que sai de você? De verdade, o que sai? Deus vai tirar da gente o melhor. Posso ouvir um amém? Fique em pé em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Alguma coisa impossível, Senhor? Responde aí para você mesmo então, já que você não quer responder, pastor. Existe alguma coisa impossível, Senhor? Existe um decreto profético que vai até onde você crê. Você pode dobrar, você pode triplicar, você pode multiplicar. O que você não pode? Ficar satisfeito. Você não pode ficar satisfeito. Você ora comigo? Essa palavra é para você. Deus falou com você hoje, gente. Deus fala. Ai, gente, eu falei a mensagem de semana que vem fica para a próxima, mas hoje eu vou pregar isso. Você que tem flecha para lançar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos levantar um clamor. Enquanto a gente canta, existe flecha para a gente lançar. Sabe por quê? Porque enquanto houver bambu, tem flecha. Enquanto houver vida, enquanto houver força, enquanto houver, gente, a esperança, a gente está vivo. A gente tem um Deus que é vivo. O teu Deus não é um Deus engessado, esculpido. Teu Deus não está parado no céu contando historinha para anjo. Teu Deus está presente aqui. Sai do lugar, pode vir aqui à frente. Sai do lugar, gente, é um ato profético. É isso que é sair do lugar. É você dizer: eu não vou ficar satisfeito enquanto a promessa do Senhor não se cumprir na minha vida. Eu não vou ficar parado. Eu não vou reter a minha fé. Eu não vou viver na dúvida. Eu não vou ficar esperando aquilo que todo mundo está dizendo que não vai dar certo. Eu vou avançar. Deus querido e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus. Essa manhã nós seguramos o arco e apontamos, lançando a flecha da vitória do Senhor, derrotando todos os adversários, todos aqueles que têm imprensado, que têm excluído, que têm desanimado, que têm sabotado. Nós cancelamos assim toda dúvida no nosso coração, nós retiramos. Hoje nós escolhemos esvaziar
esvaziar o nosso cesto de flechas. Hoje nós escolhemos lançar 1, 2, 3, 100, milhares de flechas que atingem o nosso futuro. Hoje nós concordamos com todos os decretos, todas as leis que o Senhor já determinou a respeito de nós. Retiramos, Senhor Deus, aquilo que tem destruído a nossa capacidade de reagir. Levanta uma igreja forte, Senhor Deus. Levanta uma igreja, Senhor Deus, que já sabe, que já reconhece que existe um poder no Senhor, e que nada, absolutamente nada é impossível ao Senhor. Não deixa a gente se afogar, não deixa a gente caminhar até a metade, Senhor Deus. Não deixa a gente ficar reparando no vento, não deixa a gente ficar satisfeito. Não nos deixe satisfeitos, Senhor Deus. Existe muita terra para conquistar, existem muitas vidas para a gente ganhar, existem muitas vitórias para a gente ajuntar. Senhor, queremos que os nossos álbuns tenham fotos dos troféus que o Senhor nos deu, vencendo enfermidades, vencendo dificuldades, vencendo aquilo que tenta nos derrotar. Nós nos juntamos hoje, assim como a mão profética foi sobre as mãos daquele rei. Nós trazemos, Senhor Deus, as tuas mãos sobre nós. Faz a gente acertar o alvo. Não deixe o teu povo desistir. Nós oramos assim, consagramos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Dê um aplauso para o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus. Estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus esvaziou a aljava dele, o cesto de flechas. Ele, tendo os amado, amou até o fim. Deus abençoe sua vida. Olha, você que não foi batizado, dia 5 de outubro, daqui a um mês, nós vamos ter batismo aqui. A decisão é sua. Seja batizado para perdão de pecados. Amém? Você que não tem igreja, está nos visitando, aqui atrás, aqui tem um QR Code, está escrito lá: seja membro. O time da integração vai cuidar de você. E você que não experimentou, temos células em toda a cidade, tudo pelo aplicativo IBBR Curitiba. Amém? Levante sua mão. Sai daqui nesse domingo aleluiado de Jesus e não deixa ninguém roubar essa semente. Não deixa ninguém roubar o decreto que Deus tem para você. Vai até o fim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém, gente? Levanta a mão assim. Fala assim, dá um tchau para o pastor. Fala, tchau, pastor. 16 horas, culto dos surdos. 19 horas, culto da noite. Amém? Espero vocês aqui. Fica com Deus. Um beijo para vocês que nos seguem, todos os canais do YouTube, pela Rádio Gospel. Fica com Deus.